Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, nono ano. Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia, William. Tudo bem com vocês aí? Estamos aí juntos aí mais uma vez, né? Nessa nossa aula de informática, onde vamos aprender aí mais algumas coisas muito interessantes, principalmente dos aplicativos que a gente usa comumente, mas que a gente nem se depara com as suas utilidades e os recursos que possibilitam esses aplicativos, né? Então, o professor Leandro aí, mais uma vez, está frisando aí em aplicativos da plataforma Google, né, que muitos de vocês usam no próprio celular e também no computador. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando aqui, né? Leonardo, tudo bem, Leonardo? Bom dia com você, Leonardo. Leonardo, Bom dia. bom dia. Não, lembre-se, pessoal, que o professor Leandro pediu para colocar a turma, né, do lado do nome, né, para facilitar a visualização. Tomem cuidado que quando vocês colocam a turma só clicando lá nos participantes, fica só na aula em vigor. É interessante que vocês alterem no próprio perfil, né, do Zoom para que essa turma apareça sempre, né? Mas altera aí a turma para a gente poder visualizar e eu poder estar visualizando vocês, né? Pedro, cadê aí, Pedro? Teu nome tá faltando o P. Pedro, o que é Pedro? Pedreiro, o que é isso? Quem que é esse? Pedro Pedreiro, o que é isso? Quem que é esse? Pedro Pedreiro, quem que é? Bom dia, fala quem é, por favor, o nome está errado, eu não estou conseguindo identificar. Pedro Pedreiro, está aí na sala? Pedro Pedreiro. Ok, tem coisa errada aí. Então, ó, lembrando que se o aluno não responder via microfone ou via chat nesse momento, o professor Leandro tira vocês da sala, tá? Então, isso para ter maior segurança aí nas nossas aulas, tá? Eu sempre aí tenho um monitoramento, aí vocês veem que eu apareço de novo aí como monitoramento. Então, essa parte de monitoramento, estou monitorando tudo por detrás o que está acontecendo aí com outros recursos e outros aplicativos aqui também, tá bom? Maria Eduarda, bom dia, do nono B, bom dia, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Oi, Eduarda, bom dia, bom professor. Desculpa, dia, é bom que dia. meu microfone caiu aqui. Não tem problema, Maria Eduarda. O bom é ouvir a voz de vocês, tá? Porque faz tempo que eu não vejo. Maria Eduarda Rodrigues, tá aí, Maria Eduarda Rodrigues? Oi, professor. Bom dia, tudo bem aí? Então, ó, Bom dia. cadê aqui o Pedro? Pedro Simonetti, cadê o Pedro? Cadê? Sumiu. Tá aqui. Simonati. Pedro Simonati, bom dia. Bom dia. Muito bem, Pedro, muito bem. Fernando, bom dia, Fernando. Bom dia, professor. Muito bem, então estamos juntos aí. E o Vinícius, tá aí, Vinícius? Oi. Ah, então tá bom, tá bom. Então tá jóia. Muito bem, pessoal. Então o professor Leandro aqui vai estar continuando aí a nossa aula. Então, primeira coisa que o professor Leandro quer falar com vocês é o seguinte. O professor Leandro deixou uma tarefa para a aula passada, né? E essa tarefa tinha que pesquisar sobre os aplicativos da plataforma Google Education, né? E aí, esses aplicativos eu pedi para colocar tanto o nome do aplicativo, como para que ele serve esse aplicativo, tá? O professor Leandro visualizou alguns, mas eu não dei a resposta de que foi entregue, estava ok. Por quê? O professor Leandro ficou nessa semana fechando as notas e também preparando aí as atividades do pessoal que ficou de recuperação de informática, né? Tiveram alguns alunos aí que ficaram de recuperação de informática, que não fizeram nenhuma atividade do professor, inclusive vão ter que fazer agora trabalho de recuperação para poder ter a nota, né? Então, o professor Leandro teve algumas atividades, inclusive a principal atividade, que era a atividade aí da criação do e-mail da conta Google, né? Essa conta Google, lembre-se, valeu 5 pontos na média. Então, o pessoal que tinha feito essa conta Google aí, já tinha quase a média, né? Que a média é 6, já tinha quase a média, né? Mas a participação na sala de aula já tinha a média 6. Só que mesmo assim teve gente que não fez essa conta. Agora, tem também
muito complicado as pessoas. Eu já respondo. Espera um pouquinho, Fernando. Algumas pessoas que não fizeram essa atividade, porque todas as nossas aulas agora vão estar baseadas na plataforma Google. Se o aluno não tiver essa conta criada, vai ser muito complicada. Ah, professor, posso criar ainda essa conta? Deve, não só pode como deve. Então você não vai conseguir ter comunicação com o professor. Fernando, olha, a atividade aí do Google, né? A atividade do Google aí, dos aplicativos do Google, pode ser feita, né? Hoje, o dia todo, o professor vai estar pegando, né? Pode me enviar até hoje à tarde, até às 6 horas da tarde, eu vou estar aceitando essa tarefa aí dos aplicativos do Google. Eu vou estar aceitando, porque lá está para o dia de hoje. Então, até às 6 horas da tarde, o professor aceita. Depois das 6 horas, eu já vou estar descontando nota. Você pode até mandar, mas vai ter uma nota menor dessa atividade. A conta Google, você precisa fazer, porque eu só vou aceitar essa atividade aí se ela for feita através do e-mail. Vocês vão me enviar o e-mail. Matheus está perguntando, professor, pode ser no Word? Não, não precisa ser no Word, não. Me envia no próprio assunto do e-mail, tá? Você vai me enviar isso daí na própria descrição do assunto do e-mail. Lembre-se que sempre no e-mail, o que vocês devem fazer? No conteúdo. No assunto, o que deve ter no assunto? No assunto é sempre o título do que vocês querem enviar, né? Depois, o nome do aluno, se tiver alunos iguais na série, né, na turma, pode colocar o segundo sobrenome, ou o primeiro sobrenome, né, só para diferenciar. E depois também a turma de vocês, tudo bem? Certo? Isso é no assunto. Na parte de baixo, que vocês vão colocar, então, o conteúdo. Lembre-se que no conteúdo, vocês têm que sempre colocar uma saudação, né? Essa saudação não pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre olá, professor, tudo bem, professor, certo? Então, coloque aí essa saudação. E aí vocês colocam lá, estou enviando atividade, né, sobre os aplicativos do Google, e abaixo os aplicativos do Google com as suas descrições. E aí você coloca o nome do aplicativo e a sua descrição, tá? Terminou de colocar os aplicativos, no final você coloca a mensagem de saudação final, né? Até logo, né? Até a próxima aula, professor, obrigado, e envia o e-mail para o e-mail do professor Leandro. Quem tiver dúvida aí, não esqueça que está tudo gravado na nossa aula, só rever a nossa aula passada, a aula 7, que está perfeita. E também na tarefa da plataforma lá do Colégio Machado, tá tudo escrito bonitinho, tá? Então, vocês conseguem visualizar. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Então, tá ótimo. Então, vamos lá continuar, então, a nossa atividade aqui. Deixa eu só minimizar aqui, para poder visualizar vocês. Então, aqui, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Compartilhar a tela que é melhor. Muito bem. Estamos vendo, então, continuando, então, sobre os recursos, né, da plataforma Google Education, né? Mais uma vez, pessoal, é muito importante que vocês participem da aula ao vivo, porque na aula ao vivo vocês tiram dúvidas, né? Na aula gravada, vocês só veem a aula. Na aula ao vivo, agora, hoje ainda vai ser uma aula um pouco de introdução, mas nas próximas aulas, eu vou mandar vocês fazerem coisas na aula. Aluno que não fez durante a aula vai perder a nota, né? Então, vocês vão ter que ter aposto celular no computador, vocês vão ter que fazer alguma coisa aí durante a aula, tá? Não fez, vai perder nota, porque a minha participação na aula ao vivo vale nota, certo? Então, o aluno que não fizer vai ser complicado, certo? Então, fica muito complicado o aluno que não fizer isso daí, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui a plataforma do Google. Deixa eu lá mexer aqui com... Olha lá. Vamos juntos. Então, olha aqui. Ó. Nós vamos estar trabalhando hoje com a parte de armazenamento de arquivos, tá? Então, os armazenamentos de arquivos, tudo que vocês têm, tanto no celular quanto no computador, vocês vão armazenar os seus arquivos de alguma forma, certo? Que forma vai ser esse armazenamento de arquivo? Então, existem duas formas de armazenamento de arquivo. Uma que foi muito usada e ainda hoje é utilizada, e
a forma mais correta de armazenar esses arquivos que vai estar dentro aí dos nossos recursos da plataforma, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, o armazenamento de arquivos. Então nós temos aqui na parte de armazenamento de arquivos, nós temos aqui as formas físicas de armazenamento, né? Então, quais são essas formas físicas de armazenamento? Então, as formas físicas de armazenamento, então preste atenção, as formas físicas aí de armazenamento, nós temos esse daí que é muito antigo, né? Olha lá a forma física aí, muito antiga de armazenamento, que é a forma de CD, né? Olha lá, disquetinho aqui, ó, um disquetinho, né? A forma de armazenamento. Tanto é que quando vocês salvam algum documento, né? Se vocês salvarem algum documento, vocês vão estar apertando o disquetinho lá, né? Então o disquetinho ele é muito utilizado justamente por causa disso, né? Então essa forma aí de armazenamento é colocada aí justamente por quê? Porque antigamente a forma de armazenamento era disquete. Professor, mas e essa forma de armazenamento, ela é utilizada hoje? Não. Só para vocês terem uma ideia, o disquete hoje em dia não cabe nenhuma fotografia, às vezes, nenhuma música, de tão pequeno que ele é. Mas foi a primeira coisa de armazenamento, que foi por disquete. Depois os discos rígidos, né, dos computadores, né, os discos que tem até hoje, né, e depois vocês também têm lá os CDs, né? Então, os CDs e DVDs, né? E Blu-ray também, né? Muitos de vocês têm essa forma de armazenamento. Então, vocês ainda pegaram, né? Por exemplo, tiram aquele monte de foto na câmera digital, né? Vocês chegaram a pegar isso, né? Não pelo celular, né? Não pelo celular, mas pela câmera. Então, através da câmera, vocês conseguem visualizar aí todo o procedimento. Vou ver uma coisa aqui. Só um momentinho, tá, pessoal? Muito bem, podemos continuar aí. Só precisava ativar isso daqui, deixa a pessoa entrar de novo. Já está aí o IP ativo. Muito bem, então vamos lá. Quando a gente está mexendo lá dentro do CD e DVD, é um procedimento de armazenamento físico aí muito complexo, né? Então esse procedimento, por exemplo, muitos de vocês devem ter comprado aí pirata, né? DVD de jogo de videogame, né? E o que acontece com esses CDs, principalmente DVDs? Riscaram ou até descascaram, né? Vocês compraram coisa pirata aí, ou mesmo antigamente não tinha pendrive, então você tirava as fotografias e guardava dentro de um CD. Você vai ver que alguns CDs aí que você tem lá, não esses CDs de música originais, mas CDs que você gravava no seu computador, muitos deles descascaram. Por quê? A vida útil de um CD é entre 5 anos, né? Ele pode começar a descascar em termos de 5 anos, de baixa qualidade, e depois até 10 anos dura um CD aí. Então, às vezes você tem um CD, um DVD guardadinho, puxa vida, eu guardei das minhas fotos quando eu era criança, né? Quando você vai ver, o CD está descascado. Então, essa forma de armazenamento físico não se usa mais, certo? Apesar de ter. Mesmo vocês pegaram também a época dos filmes, né? Que comprava filme pirata, né? Nos camelôs, tudo. Esses CDs são terríveis, a imagem horrível dos filmes. Ainda tem alguns camelôs que vendem, né? Mas, mais uma vez, eles gravam em baixíssima qualidade, porque hoje os filmes com alta qualidade são muito grandes, né? Só para vocês terem uma ideia, um DVD normal, ele tem 4.7 GB, 4.7 GB de capacidade de armazenamento. Enquanto um filme 4K, por exemplo, um filme de alta resolução, certo? Você vai ter mais ou menos o tamanho, mais ou menos aí de 16 gigabytes. Então, 16 gigabytes dentro do DVD fica muito complicado. Então, para vocês estarem mexendo nisso daí, é muito ruim, né? Espera aí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Espera aí que saiu minha tela, só um momentinho.
Ok. Voltando aqui. Muito bem. Então, olha lá. Quando a gente tem aqui a capacidade aí dos DVDs, então a gente mudou. Bom, muitos de vocês ainda possuem, então, os pendrives, certo? Tanto o pendrive como, né, tanto os pendrives como também os cartão de memória, né, que vocês utilizam no celular. Então, o procedimento de armazenamento é o mesmo. É um chipzinho, né? Esse chipzinho, ele tem a capacidade, tem as memórias de celulares aí de 16, de 32, até de 128 cartãozinho de memória, ou os pendrives, né, de 8, 16, 32, é sempre múltiplos, né? Começou com 2, 4, depois 8, 16 é sempre múltiplos, né? 32, depois você vai ter 64, 128, né? Só que às vezes você compra um pendrive no camelô e aquele pendrive lá não vai funcionar, porque é um pendrive pirata, assim como os cartões de memória. Então, esses tipos de armazenamento físico dão muito problema. Por quê? A gente não sabe a procedência. E essa procedência aí dá muito problema, tá bom? Então, tome muito cuidado com as procedências aí desses cartões de memória. Por isso que hoje em dia está sendo muito esquecido esse tipo. Fora que você tem que levar junto com vocês. Lembrando sempre que o cartão de memória, ele deve ser, né, tanto o cartão de memória como o pendrive, ele deve ser removido com segurança. Ainda tem gente que vai lá e arranca o pendrive com tudo, né, dentro lá do computador. E isso prejudica demais o uso do computador, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando com pendrive, vai lá perto do relógio e remove lá o pendrive com segurança, tá bom? Certo? Então, ó, quando vocês estiverem mexendo com isso daqui e vocês visualizarem aí o, né, o cartão. Então, quando vocês estiverem usando aí esse tipo, né, de cartão de memória, tomem muito cuidado, porque você comprando esses cartões de camelô, vocês podem perder todos os seus dados lá. Hoje, uma coisa muito utilizada são os HDs externos, né? Então, o HD externo, para grande quantidade de volume, é muito utilizado. O HD externo, ele pode ser um disco rígido, que é esse aqui, né? Um disco pequeno, ou ele pode ser dentro desse HD externo, esse HD que isso é muito utilizado hoje em todos os computadores e notebooks que possuem esse tipo, né, de sistema de armazenamento são os melhores. Só para vocês terem uma ideia, o HD SSD é 10 vezes mais rápido do que o HD do disco rígido, tá bom? Além dele ser muito mais seguro. O que é um SSD? O SSD, na verdade, é um pendrive gigante, só que um pendrive de boa procedência. Mais uma vez, existem SSDs falsificados, que você compra em lojas desconhecidas, existe. Imagine que tudo você está colocando no computador, inclusive às vezes até jogos, tudo, você instala lá e você compra uma coisa falsificada e aí você perde tudo que está lá dentro. Então, todo esse meio de mídia, né, física de armazenamento, vocês têm que tomar muito cuidado com a procedência dessas coisas, certo? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre essas formas? Tranquilo? Muito bem. Bom, e o que aconteceu com essas formas físicas de armazenamento? Essas formas físicas de armazenamento, seja ela no computador, seja ela em disquete, em CDs, DVDs, ou pendrive e removidas, né? Ou mídias removidas, vocês então vão ter lá, mexendo aqui, vocês vão ter aqui esses dispositivos sendo ultrapassados. Quem que vai substituir esses dispositivos? Então, quem vai substituir esses dispositivos vai ser, então, a nossa nuvem, tá? Então, é a nuvem que está substituindo todo o recurso desses dispositivos, tá bom? Então, tudo, tá, professor, então um HD externo, né, um SSD está ultrapassado? Não é que está ultrapassado. Mas um pendrive, um DVD, sim, estão ultrapassados, tá bom?
Então, vamos então colocar, né, em mente que o nosso foco de armazenamento agora é o armazenamento através da nuvem. E aí que a gente vai chegar, então, à nossa atividade aqui que a gente vai estar fazendo. Tanto é que o professor colocou até esse cenário, né, de nuvem, não foi por um acaso, né? O professor colocou justamente para falar sobre esse recurso que nós usamos hoje, né? Que nós temos, então, o quê? A nossa armazenamento em nuvem, mas também chamada de cloud, né? Então, a nuvem em inglês, né? Então, o armazenamento em nuvem, ele pode ser aí muito útil. Por quê? Ele possibilita você estar se conectando tanto com os dispositivos de smartphones, notebooks, computadores, tablets e até mesmo televisões, né? Então, vocês têm as televisões smart e aí você tem lá todo o procedimento aí dentro aí da nuvem. Alguma pergunta aí? Alguém conhece, já usa aí o armazenamento de nuvem, que pode falar alguma coisa aí? Que já mexe com armazenamento de nuvem? Pessoal do 9º ano, alguém, por favor? Eu já uso já, professor. João, você já usa? Você usa para estar colocando seus arquivos, suas fotos, é isso, João? Eu salvo o documento do Word também para mandar para a escola. Ótimo, documentos do Word para mandar para a escola. Só uma coisa, a maioria de vocês usam a nuvem e às vezes nem sabem que estão usando. Por exemplo, o Google Fotos é um recurso da nuvem, tá? Então, tudo que você tira de fotografia, desde que você tenha aí o seu Google Fotos ativo, né, no seu celular, então ele é uma nuvem, tá? Então, a nuvem, ela consegue ser o mais fácil possível e está em todos os dispositivos, né? Então, hoje você tem aí a nuvem como um grande aliado, né, na tecnologia aí. Muito bem. Eu até tento usar, mas não dá muito certo, não. Então, por isso, Julia, então a gente vai estar justamente aprendendo a usar a nuvem, né? Então, porque às vezes, vou contar uma coisa para você, usar a nuvem não é fácil. Existem algumas dicas, umas coisinhas que às vezes enroscam, mas é por isso que o professor Leandro vai estar mostrando para vocês. E olha, nesse tempo que a gente está, mesmo porque você vai ficar emprestando pendrive para cá ou HD, não. Tudo na nuvem e no seu próprio dispositivo, tá? Então o professor vai estar mostrando, tá bom? Por isso que eu estou dando o conceito e logo em seguida a gente vai estar exercitando isso daí, tá? Inclusive eu vou falar do aplicativo do Google Fotos, tá? Mas por enquanto a gente vai estar... Bom, olha lá, as vantagens do armazenamento. Primeiro, maior segurança. Acabei de falar para vocês, vocês podem ter aí, quem tem o pendrive ou então um CD que pode descascar, ou seja, a segurança é muito grande. Segurança em termos de você não perder esse conteúdo. Então, tudo que está na nuvem, né? Tudo que está na nuvem nos provedores de nuvens é muito protegido. Então, muito protegido. Então, quando você vai lá e você começa lá, dentro lá dos provedores, então dentro da nuvem lá, muito protegido. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, você que está na nuvem do Google, só para vocês terem uma ideia, o Google, ele tem só no Brasil, ele tem 8 sistemas de segurança, ou seja, se de repente explodiu uma das centrais da Google aqui no Brasil, tem mais 7 com todas as suas informações. Então é muito difícil de você perder todo o seu conteúdo. Então a nuvem é a parte de segurança melhor que nós temos aí. Outra coisa, a facilidade de envio, ou seja, você pode enviar as coisas, documentos, de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Então é muito fácil, você não precisa de algo físico, você só precisa aí ter o seu dispositivo, né? Então, liberação de espaço. Então, muitos de vocês liberam o espaço, às vezes, da memória do celular, colocando na nuvem as coisas. Por quê? Porque os vídeos e as fotos do celular ocupam muito espaço. Então, você jogando na nuvem, você libera e você tem lá à vontade aí para instalar os seus aplicativos dentro do seu smartphone, certo? Então, isso aí ajuda muito dentro do que a gente está trabalhando dentro da nuvem, certo? Então, olha lá, outra coisa, a disponibilidade em várias plataformas. Então, essas plataformas você consegue utilizar tanto na plataforma iOS, né, plataforma iOS, quanto na plataforma também Android, né? Então, várias plataformas. E além do Windows, que é o próprio PC, né? Então você tem também no próprio Linux, né? E assim por diante. Não importa a plataforma que você está. Mobilidade, ou seja, você não precisa nem ter seu celular.
Se você sentar na frente de um computador ou qualquer lugar, dispositivo, pegar emprestado, colocar seu e-mail e senha, e aí você entra. Só tome cuidado, que isso aqui é uma das desvantagens. Redução de custos, por exemplo, você não tem que comprar um equipamento, um pendrive, um HD externo para estar trabalhando aí com os seus arquivos. Você está lá na nuvem, né? E o compartilhamento. O bom de estar trabalhando com isso é que no compartilhamento você pode estar compartilhando os arquivos para várias pessoas. Inclusive, você pode pegar um dos seus arquivos, imagine que você queira passar, você fez lá um levantamento, um texto, uma poesia. Poxa vida, eu quero passar essa minha poesia para todo mundo lá no meu WhatsApp. Você vai pegar aquele arquivo, você não vai enviar o arquivo, porque muitas coisas assim, quando você envia o arquivo, dá problema. Então você vai enviar o link compartilhado na sua rede social e todas as pessoas vão estar utilizando. Ou então, eu quero disponibilizar, por exemplo, as fotos do meu paciente. Ao invés de fazer no Facebook, eu quero com alta resolução. Então você disponibiliza a tua pasta de fotos. Ou então você disponibiliza uma pasta com arquivos, sei lá, de jogos, né? Você pode disponibilizar. Então essa é a vantagem da nuvem. Desvantagens. Quem poderia estar me falando uma desvantagem do armazenamento da nuvem? Vamos ver se alguém consegue aí. Uma desvantagem do armazenamento na nuvem. Alguém do nono ano pode me falar uma desvantagem? Tem no mínimo 3, mas vocês podem de repente ter mais alguma aí. Qual? Quem que pode falar nono ano? Nono ano? Alguém, por favor? Vamos ver aí se eu consigo falar com alguém. Ô, Isadora, vamos lá, você. Me fala, tenta me falar aí uma desvantagem do armazenamento em nuvem, Isadora. Isadora. Cadê Isadora? Deixa eu ver aqui no chat se ela está falando alguma coisa. Isadora, tá aí, Isadora? Isadora? Sim ou não, Isadora? Dou-lhe uma. Oi, Isadora. Então, ó, lembre-se, pessoal, tentem utilizar a comunicação via microfone, né? Ou via microfone do celular. Tá, tenta providenciar. Isadora, pode me falar, então, uma forma de desvantagem aí do armazenamento da nuvem. O que você acha, Isadora? Uma desvantagem. Vamos ver quem que pode me falar para ganhar uma notinha aí. Vamos ver se a Isadora vai ganhar aí uma nota. Nada, Isadora? Fernando, vamos tentar você. Fernando, vamos ver. Você consegue me falar, Fernando? Fernando? Oi, professor. Isso. Ó, Maria. Oi, Fernando. A Maria Eduarda já falou uma aqui. Vamos ver se você consegue outra, Fernando. Não, professor. Não lembra? Ó. Tem esse negócio, eu acho. Ó, Maria Eduarda falou para mim aqui uma desvantagem muito séria aqui. Sabe qual é essa desvantagem? Olha lá, ó. Primeira desvantagem. Depende de uma conexão com a internet. Ou seja, tudo não está na nuvem? Se está na nuvem, você precisa de uma conexão na internet. Professor, posso armazenar os arquivos dentro do meu computador? Sim, posso sim. Mas não está atualizado. Então, na nuvem, tudo que você joga para a nuvem, você pode até baixar, você pode dar o upload, né? Ou download, né? Então, você tanto publica, que é o upload, como baixa, que é o download. Mas você precisa ter uma conexão de internet. Então, isso daí é uma desvantagem, ou seja, é necessário investir. Boa conexão, assim, para visualizar algumas coisas, não precisa ter uma conexão poderosíssima, mas tem que ter uma conexão com a internet, tá? Outra coisa é a segurança. Ah, professor, mas você não acabou de falar que existe segurança na nuvem? Sim, existe a segurança, desde que você não passe seu login e senha. Então, se alguém descobrir seu login e senha, já era. A pessoa entra na tua nuvem. Apesar que existem agora outros tipos de segurança além do login e senha. Existem dentro do Google a segurança que a gente chama de segunda proteção. Ou seja, a pessoa ela só consegue entrar na sua nuvem a partir do momento que
você coloque seu login e senha e depois manda uma mensagem no seu celular com um código para você autorizar, tá? Então isso daí a gente chama de segurança de segundo plano, que pode ser feita dentro do Google, tá bom? E outros também, conexões via nuvem, tá? Mas, por isso que o professor Leandro fala que quando vocês fazem um login e senha, nunca coloquem uma data de nascimento ou então alguma coisa. Coloquem sempre coisas mais complexas, sempre com números, símbolos e letra maiúscula, né? Porque, inclusive, tem até programas hackers que conseguem visualizar e descobrir as senhas, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A nuvem é segura? Sim, é segura, desde que você não seja descoberto aí o login e senha, certo? Muito bem. E por que pago? Então, a nuvem ela é gratuita até uma determinada quantidade, né? Então, essa nuvem aqui, por exemplo, você tem lá a nuvem, por exemplo, a nuvem do Google, você tem 15 gigas, né? Se você quiser mais do que isso, você tem que pagar, né? Tanto é que o Google Fotos, que depois o professor vai estar entrando em observação sobre o Google Fotos, né? Que eu acho que muitos de vocês quando mandam as fotografias para o Google Fotos, as fotografias vão com baixa resolução. É uma fotografia só para visualização, tá? Então, as fotografias com alta resolução do seu celular, quando você tira, você perde, né? Então, para você ter essa fotografia com a alta resolução, ou seja, boa para impressão, se você quiser imprimir um quadro, se você quiser fazer uma fotografia no papel, você tem que ter a foto do celular. Tanto é que muitos de vocês, eu tenho certeza que já mandou foto pelo WhatsApp para uma pessoa e a pessoa visualiza a foto. Aí você dá o zoom, a foto fica toda fragmentada, cheia de pixel. E a foto do seu celular está ótima, perfeita. Por quê? Quando o WhatsApp, você envia a foto pelo WhatsApp, ela reduz a resolução. É a mesma coisa que acontece no Google Fotos ilimitado, que é o Google Fotos nuvem gratuito, né? Então, para você ter o Google Fotos com a resolução exata da foto, você no fim vai ter que pagar aí, e depois eu vou estar falando na próxima aula essas quantias de pagamento aí. Tudo bem? Certo? Então essas são algumas desvantagens aí, e lógico que a nossa colega falou, professor, às vezes é um pouco complexo, sim, tem algumas complexidades e o professor vai estar tirando essas complexidades. Bom, os principais provedores de armazenamento de nuvem são da Apple, né, que é o iCloud, né? Depois vocês têm da Microsoft, que é o OneDrive, né? Então, o OneDrive, quem tem aplicativos da Microsoft, quem tem o Office da Microsoft original, tem lá uma grande quantidade, 1 tera aí de OneDrive para você poder colocar as coisas. E nós temos também um outro provedor que nós chamamos de Dropbox. Esse Dropbox aí, ele é muito utilizado, tá? No Yahoo, né? E ele foi o primeiro, o Dropbox, ele foi, na verdade, o primeiro provedor de armazenamento de nuvem. Depois que veio, então, o Google Drive, tá bom? Veio aí os outros armazenadores das nuvens, certo? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, além desses 3 principais provedores, tem o nosso provedor fantástico. Quem é o nosso provedor fantástico? O nosso Google Drive. E é nele que eu vou me ater e vou estar fazendo as nossas aulas. Inclusive, na nossa próxima aula, a gente vai ter até uma atividade de compartilhamento de pasta no Google Drive, tá bom? E vou estar conversando também um pouquinho sobre o Google Fotos dentro do Google Drive, certo? O que eu vou estar falando na próxima aula para vocês. Bom, muito bem. O nosso Google Drive, para que a gente entre no Google Drive, que é o aplicativo do Google Drive, nós precisamos estar lá logado no Google Drive, certo? Então, lembrando um pouquinho lá como que eu logo no Google Drive. Deixa eu voltar aqui no nosso provedor aqui. Tô lá. Deixa eu só aqui. Ok, aqui. Deixa eu pegar aqui no Google aqui. Só mudar aqui. Então, ó, lembrando-se sempre, ó, quando nós estamos trabalhando aqui com o nosso Google, nós estivermos no nosso Google, tomem cuidado para visualizar se vocês estão no login correto. Quem que é o login correto? Nome, sobrenome, machado@gmail, né? Então, o Google Drive que a gente vai estar trabalhando é o Google Drive que vocês criaram dentro do Machado, aí, o educacional, tá? Como que você pode acessar, então, o seu Google Drive? Então, você pode acessar o Google Drive pelos quadradinhos de aplicativos do Google, que inclusive essa daqui foi a atividade que eu pedi para falar o que são esses quadradinhos, esses aplicativos e o que eles fazem, né? Um deles é o Google Drive. Olha ele aqui, ó, o Google Drive. Ó.
Inclusive, você tem o Google Fotos também aqui que você pode visualizar. Mas lembre-se, esse Google Fotos é o Google Fotos do seu celular. Então, não é o login do Machado, certo? O login do Machado vai estar dentro aqui, não é o mesmo login do teu celular. Por isso que quando a gente muda, né, e quando a gente está no Drive, no Google Drive, vocês têm que colocar o login correto, se vocês estiverem no celular. No computador é mais fácil. Então, quando vocês clicam lá no Google Drive, vai aparecer então o seu Drive, certo? E aí na próxima aula eu vou estar dando as informações. Então, o que eu quero que vocês façam aí para a nossa próxima aula? Eu quero que vocês entrem no Google Drive de vocês, tentem colocar alguma coisa nesse Google Drive do colégio, do Machado, tá? Tenta colocar, tenta criar pasta, tenta mexer um pouquinho nesse Google Drive. Vocês que têm celular, deixa instalado, ativem, porque o Google Drive ele já vem instalado no celular. Tanto o Google Fotos como o Google Drive nos celulares Android. Só precisa ativar. Ativa o Google Drive com o e-mail que vocês fizeram aí do Machado também, tá? Que vocês podem escolher, tá? Então, tenta fazer aí, vocês que usam celular, pelo próprio e-mail do Machado, certo? Então, tarefa para casa, eu quero que vocês visualizem, deem uma olhada, porque na próxima aula eu vou estar trabalhando com vocês dentro do Google Drive e do Google Fotos, que faz parte também da memória do Google Drive, tá? E a gente vai começar a fazer uma atividade dentro do Google Drive. Certo? Entendido? Tudo bem? Tá? Então, deixa eu ver aqui mais o pessoal. Vocês têm alguma dúvida do que deu para pegar aí na nossa aula? Então, professor Leandro, presta atenção. Lógico que eu tinha aí, nós começamos inclusive parte de HTML e tudo. Professor Leandro primeiro vai dar aqui recursos que vocês vão estar utilizando no dia a dia, certo? Dentro da plataforma Google. Acabando esses recursos, aí eu volto de novo ao nosso HTML, certo? O HTML é um recurso gratuito, mas tem algumas coisas pagas, né? Então eu não posso dar alguma coisa que é paga. Eu, inclusive, ia dar o Excel, que eu vou estar dando dentro do Google, que nós temos também a nossa planilha de cálculo lá, que é a planilha de cálculo do Google, certo? Que é o Calculation lá do Google, tá bom? Certo? Bom, muito bem. Então, nossa aula aqui já está acabando. Se alguém tem alguma dúvida, né? Alguém tem alguma pergunta, mais uma vez, pessoal aí do 9º ano que não fez a conta Google, faça o mais rápido possível, porque se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir participar da minha aula, tá bom? Olha, vocês estão vendo que a próxima aula vocês já vão ter que compartilhar. Vocês já começaram a enviar. Mais uma coisa também que eu quero falar com vocês. Não adianta vocês enviarem mensagem para mim no chat do colégio, porque eu não vou visualizar mais. Tudo por e-mail. Quando vocês mandarem um e-mail para o professor, sempre no assunto título, nome, se tiver outro nome, coloca o sobrenome, e a turma. E logo abaixo vocês colocam lá o conteúdo do e-mail. Entendidos? Certo? Então, muito bem. Então, ó, tenham uma boa semana, tá? Peguem a parte de tecnologia, não deixem de estudar e muita força aí, pensamento positivo para que tudo isso passe. Certo? Boa semana para vocês, boa aula, né? Nós não sei se vocês têm ainda mais alguma aula e muita força aí. Qualquer coisa, mandem e-mail para o professor Leandro, tá bom? Tchau, tchau.